Olá, seja bem-vindo ao quinto módulo do nosso curso de Análise Técnica Clássica. E nesse módulo a gente vai estudar topos e fundos. Esse é um módulo não muito grande, topos e fundos não tem muito segredo no mercado, não tem muito o que explicar. É bem fácil de pegar, bem fácil de entender, tá? E no mais a gente vai procurar topos e fundos no mercado aqui juntos, procurar juntos no gráfico daqui a pouco. Então, vamos lá. Topos e fundos. Topos e fundos são pontos extremos no gráfico onde o preço reverte uma tendência atual, seja apenas como forma de correção ou como reversão completa de tendência. Então, o que acontece? Toda vez que o preço está subindo, quando ele começa a cair, seja para uma correção simples e voltar a subir, ou seja para uma reversão completa de tendência, a parte máxima que ele chega, o preço máximo que ele chega para poder voltar um pouquinho, né, para poder fazer essa reversão, se caracteriza como topo. E toda vez que o mercado está caindo, e ele volta, seja como uma simples correção, ou seja como uma reversão de tendência completa, o preço mínimo que ele chega se caracteriza como fundo. Então, o preço máximo e o preço mínimo de um ativo, de um movimento, é considerado como topo e fundo, ok? Deu para entender, belezinha? Vamos lá. Um topo é toda vez que o preço tem exaustão depois de uma alta e a força vendedora fica maior, trazendo o preço novamente para baixo. E um fundo é toda vez que o preço passa por uma queda e a força compradora entra em vigor novamente, trazendo o preço para cima. Então, novamente falando, o topo é quando o preço sobe e cai, então a máxima é o topo, e o fundo é toda vez que o preço cai e sobe. O fundo é a mínima desse preço, tá? Aqui eu deixei um exemplo que eu peguei num gráfico qualquer, nem lembro qual gráfico que era, mas o preço veio caindo, deixou esse preço mínimo aqui, essa parte aqui, e voltou, ele reverteu. Na hora que ele fez essa reversãozinha aqui, o preço mínimo foi o seu fundo. Então subiu e reverteu para baixo de novo. O preço máximo que ele deixou aqui foi um topo. Desceu um pouquinho, fez uma subida pequena, uma subida leve, que serviu mais como uma correção de mercado para continuar na tendência. Então, quando ele subiu um pouquinho e desceu, aqui ele deixou mais um topo. E aqui ele deixou um fundo bem simplesinho, um fundo bem pequeno. Então, eu acabei nem marcando ele, eu marquei esse fundo aqui que foi mais significante. Desceu, deixou esse fundo aqui, corrigiu um pouquinho, o preço mínimo foi aqui nesse candlezinho branco, subiu um pouquinho e desceu com tudo. Na hora que desceu com tudo, reverteu aqui, fazendo mais uma correção. Então aqui foi mais um fundo, aqui seria outro topo, no qual eu também não marquei, mas aqui é um topo. Desceu aqui embaixo, deixou um fundo, um outro topo aqui, um fundo, um outro topo aqui. A gente encontra um topozinho aqui, a gente encontra mais um fundo aqui, tá? Então, vamos para o gráfico mesmo, para a gente procurar isso juntos no gráfico aqui. Olha aqui. Nessa imagem mesmo, foi o gráfico de mini índice futuro. Aqui a gente encontra alguns topos e fundos, por exemplo. Aqui a gente tem... Opa, peraí que eu peguei a linha errada, né? É essa aqui, ó. Aqui a gente tem um topo. Deixa eu só aumentar um pouquinho a aparência dela aqui. Aí, agora fica melhor. Por que aqui é um topo? Porque o preço subiu, deixou esse preço máximo aqui que ele atingiu e reverteu. Fez uma correçãozinha aqui. Então o preço máximo é o quê? Um preço máximo de alta, né? O preço máximo aqui é um topo. Ele desceu e deixou aqui um fundo. Depois a gente vai estudar isso mais para frente, mas aqui tem um fundo duplo. Você pode ver que ele desceu, subiu
e desceu e parou no mesmo lugar desse aqui. Então é um fundo duplo aqui. A gente vai estudar isso mais para frente, com uma explicação melhor sobre fundos e topos duplos. Mas aqui a gente está só aprendendo o que é topo e fundo. Então aqui ele deixou mais um fundo. Subiu novamente, olha aqui, depois que subiu e desceu, o preço máximo é o quê? O preço máximo é um novo topo. Desceu, veio descendo, 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 chegou aqui, o preço mínimo aqui é o quê? É um fundo, porque ele deixou esse preço mínimo e reverteu novamente. Aqui deixou um novo topo, onde fez uma correção, deixou um fundo aqui e continuou subindo. Aqui é um outro padrão que a gente vai estudar mais para frente também, chama bandeira, mas a gente vai estudar isso mais para frente, onde o preço subiu e deixou um topo aqui novamente, que foi o preço máximo dessa onda, para corrigir e deixar mais um fundo aqui e fechar o dia com esse topo aqui. Aqui então, eu acredito que deu para pegar aí belezinha o que é topo e o que é fundo. Não tem muito segredo, é bem fácil de entender. Então, topos e fundos. Topo é toda vez que o preço sobe e reverte para baixa, e fundo é toda vez que o preço desce e reverte para alta. Então, o preço máximo depois de uma alta é um topo e o preço mínimo depois de uma queda é um fundo. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários aqui embaixo ou entrar em contato diretamente comigo que eu explico com o maior prazer, ok? E eu te vejo então no próximo módulo.